Quem é que nunca ouviu um psicólogo, um terapeuta ou leu alguma mensagem aí nas redes sociais sobre gratidão, pensamento positivo, fé e esperança? Mas será que isso faz realmente sentido do ponto de vista científico? Existem estudos, né, que amparam essas falas? Eu quero hoje nesse vídeo te provar que sim, recorrendo aí a dois exemplos interessantíssimos, né, da história científica, e mais do que isso, além de mostrar que isso é verdadeiro, mostrar que são ferramentas que você pode e deve usar no seu dia a dia, que com certeza impactarão a sua maneira de ver a vida, a sua felicidade e a sua saúde mental. Bom, o primeiro desses exemplos aqui é um estudo com ratinhos, né? Os pobres ratinhos sempre pagando aí pelo avanço da ciência, né? Kurt Ritter, né, pós-segunda guerra, um psicólogo, né, um fisiologista, ele fez ali um estudo com ratos, que embora controverso e cruel, principalmente pegando aí com base, né, nos conceitos do mundo atual, mas nos permite reflexões interessantíssimas, né? O que consistiu a experiência de Kurt Ritter, né, denominada aí experiência da esperança, né, estudo da esperança. Ele capturou lá centenas de ratos selvagens, né, que não foram criados em cativeiro, evidentemente, e ele simplesmente jogava esses ratos, algum desses ratos, na água, num reservatório que não tinha escapatória. E o que ele observou? Em média, 15 minutos, esses ratos morriam afogados. Lutavam por sua vida por 15 minutos. O segundo ponto da experiência foi o seguinte: ele passou, então, tendo essa média de 15 minutos, né, como o tempo em que os ratos acabariam morrendo, ele passou, então, a colocar novos ratos na água e quando dava lá 14, 15 minutos, que os ratos estavam prestes a morrer, ele retirava os ratos da água, deixava que eles descansassem, alimentavam, enfim, que eles se restabelecessem a força e no outro dia, os ratos 100% restabelecidos jogavam novamente na água. E ele repetia essa experiência de salvamento. O que aconteceu, gente? Né? Milagrosamente, né, esses ratos passaram a resistir 60 horas na água. Então, ao invés deles desfalecerem aos 15 minutos, esses que já estavam ali condicionados, né, que há algum tempo alguém iria intervir e salvá-los, eles duraram aí 60 horas para morrer. Então, embora cruel, a gente vê o impacto da esperança nesses animaizinhos. E claro que não vai ser diferente no ser humano, que tem um cérebro aí ainda mais sofisticado do que dos ratos. Então, isso mostra como quando você consegue ter um pensamento positivo, fé, esperança, seja aí na sua religião, que você desenvolva a sua espiritualidade, que você se apegue a uma entidade divina, o quanto que isso impacta a sua vida. Então, na nossa cultura, né, na nossa época, a gente tem aí a figura central de Deus, né, em várias e várias religiões. Então, o quanto que milagres existem e fazem a diferença na vida de pessoas. Quem é que nunca ouviu um testemunho ou um médico, alguém da área da saúde, falando aí de pessoas, né, que se curaram de doenças que não tinha solução diante da medicina contemporânea, né? Pessoas que sobreviveram a situações, acidentes que era impossível de sobreviver. Então, a fé, a esperança, a espiritualidade pode ser o grande diferencial nesses casos. A segunda experiência, não menos interessante, é do Viktor Frankl, outro psicólogo, né? O Viktor Frankl, ele foi vítima, né? Ele foi preso nos campos de concentração, né? Pelos alemães na época da guerra. E o que ele percebeu? Lá mesmo no campo de concentração, ele começou a desenvolver esse estudo, essa observação, que depois acabou concluindo, né, quando ele foi liberto. E o que ficou muito claro para ele? As pessoas que mantinham a sua esperança, a sua condição humana, a sua fé, os seus pensamentos positivos e mais do que isso, as pessoas que buscavam um sentido para a sua vida para além do campo de concentração foram, em regra, as que mais sobreviveram. As pessoas que se entregavam, né, que perdiam aquela condição humana, que perdiam a esperança de sobreviver, e claro que o confinamento, né, dos nazistas levava a isso, né, as pessoas eram tratadas como objeto, como animais, então a condição humana era atacada, então as pessoas, de fato, era muito comum perder a esperança, perder a fé, perder o sentido da vida, e essas pessoas eram aqui mais morriam. Então o que essa experiência do Viktor Frankl nos mostra, né, de como que, por pior que esteja a nossa circunstância
substância na vida atual, a gente deve pensar no depois. A gente deve pensar que aquele momento de luta, de dor, de sofrimento não é eterno, não define a minha vida. E quando eu consigo me projetar no momento depois, principalmente um momento positivo, quando eu me apego à fé, quando eu tenho esperança, é mais fácil de lidar com aquilo. Pessoal, toda ação, ela começa, a nossa forma de interpretar a vida nasce evidentemente no cérebro, no pensamento. E se essa visão é deturpada, contaminada com o pessimismo, a falta de fé e outros sentimentos negativos, você tem uma visão de si mesmo, da sua própria vida, doente. Então essa energia, ela já nasce ruim. A sua energia vital, a sua maneira de interpretar a vida, de lidar com a vida, já nasce contaminada, né? Então, essa energia, quando positiva, ela vai nos ajudar. Quando negativa, ela vai nos atrapalhar. E isso tem muito a ver, né? O pessimismo, inclusive, ele é um dos sintomas, né, que vai permitir o diagnóstico da depressão. O depressivo, ele tem um pensamento negativo, ele não tem muita esperança, não perde o sentido da vida. Então, quando você desenvolve essa linha de pensamento, você está caminhando para a depressão ou já está numa depressão, né? Então, para além desses estudos e desses dois grandes psicólogos, temos aí também a neuropsicologia, né, que ela foca muito nisso também, né? Ela mostra aí, que já mostrou através de estudos, né, de experimentos, né, que os pensamentos positivos ele tem um impacto significativo no cérebro e no comportamento, né? E temos aqui, por exemplo, os efeitos, né, neurológicos, né? Então, os pensamentos positivos, a fé, a esperança, né, ela ativa uma rede neural positiva. Então, nós vamos aí ter, né, associado a isso, nós vamos ter aí áreas do cérebro que estão associadas, né, a recompensa, prazer e motivação vão ser ali mais ativadas, vão desenvolver, isso vai nos gerar um certo prazer, né? Então nós vamos ter aí a liberação de neurotransmissores, nós vamos ter aí a redução do estresse, dentre outros. E temos aí também os efeitos psicológicos, isso vai trazer melhoria no humor, aumento da resiliência, melhoria na autoestima, desenvolvimento de habilidades sociais. Tudo isso aí é associado ao pensamento positivo, a uma linha de visão, uma visão de vida com fé, com esperança, com otimismo. E vamos além, temos aí os efeitos fisiológicos. Então, o que foi comprovado aí, principalmente pela neuropsicologia, né? Redução de pressão arterial, melhoria do sono, fortalecimento do sistema imunológico, redução de dor crônica, tudo isso baseado aí apenas no pensamento positivo, no efeito que o cérebro bem condicionado para o aspecto positivo pode impactar a nossa vida. Portanto, pessoal, cuide de seus pensamentos, alimente-se de sentimentos e ações positivas, amor, empatia, esperança, amor próprio, autocuidado. Gente, isso vai ser transformador. Uma mudança de verdade é aquela que começa internamente, de dentro para fora, e que se solidifica de dentro para fora. Você muda por dentro e isso vai refletir no seu externo. Nossa saúde mental, a nossa própria felicidade, ela depende muito mais da interpretação que damos aos fatos do que aos fatos propriamente dito. Pense nisso, mude seu pensamento, que isso vai impactar nas suas ações, que vai impactar na sua saúde mental e no seu sentimento de felicidade.